Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo da alegria, estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que está baseado em Marcos capítulo 5 e versículo 28, que nos diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o versículo 33, que nos diz assim: então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele estava indo até a casa de Jairo e também no meio dessa caminhada, nós vamos ver que essa mulher do fluxo de sangue, ela vai ali em busca de seu milagre. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Ela procurou vários médicos e não obteve cura, não obteve resultados. E nós vamos ver que essa mulher sofria dessa hemorragia há 12 anos. Era a mesma idade da filha de Jairo. E nós vamos ver que essa mulher, ela era uma mulher de esperança. Por quê? Porque ela foi em vários médicos em busca da solução para aquele problema ao qual ela estava enfrentando. E nós vamos ver que ela não conseguiu resultado nenhum, porque a palavra vai nos dizer que contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Qual de nós que gostaria de fazer um tratamento e não obter resultados? Investir o seu dinheiro na sua saúde e não obter resultado. Imagina, essa mulher se encontrava frustrada, mas ela era uma mulher de esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós desistimos, nós desanimamos. Mas essa mulher, há 12 anos, ela vinha em busca de uma solução para aquele problema, para aquela enfermidade no seu corpo físico. E nós sabemos que essa mulher, ela era considerada como imunda, como impura. E nos atos ali religiosos, até mesmo na sociedade, ela não poderia estar presente. E nós vamos ver que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela, alguém evangelizou essa mulher falando: Jesus está passando aí. E essa mulher vai tomar um posicionamento de ir em busca do seu milagre. Quantas pessoas têm dificuldade desejam um milagre, mas têm dificuldade de ir até a casa de Jesus, de ir para estar em comunhão com os irmãos, para buscar o seu milagre. Muitos não vão porque não fazem esforço, outros não vão porque não podem. E nós vamos ver que essa mulher, ela fez o provável e o improvável para estar na presença do Senhor. Ela rompeu obstáculos ao qual a multidão impedia dela chegar até Jesus. Ela rompeu o rótulo que a sociedade a colocou sobre ela para ela não estar ali onde Jesus estava. E nós sabemos que, segundo a lei mosaica, nós vamos ver em Levítico 19, que tudo que essa mulher tocasse tornaria impuro. E nós vamos ver que ela foi e ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Então ela já estava desejando a sua cura. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quantas vezes as pessoas têm dificuldade para imaginar a sua cura, ou até mesmo buscar a sua cura e se ver curada. Essa mulher, ela se viu curada porque ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E nós vamos ver que ela vai por detrás de Jesus e ela vai tocar na orla de Jesus. Em Lucas 8:42 vai nos dizer que ela vai tocar na orla de Jesus.
a orla fica embaixo. Ela não queria ser percebida por Jesus e também ela não queria com que a multidão a percebesse que ela estava ali. Ela não queria fazer alvoroço, não queria chamar a atenção da multidão. E nós vamos ver que ela vai tocar em Jesus e no momento imediato ela foi curada. Não foi depois, foi na hora, foi instantânea a cura dessa mulher. E nós vamos ver que Jesus, ele vai reconhecer imediatamente que dele sairá poder. E nós vamos ver que Jesus vai dizer: quem me tocou nas vestes? E nós vamos ver que a palavra vai falar que os discípulos falam: mestre, a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Mas Jesus sabia que o tocar daquela mulher foi um tocar diferente, porque foi um tocar com fé. Não foi um tocar por tocar, mas foi um tocar com propósito. E nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer: quem me tocou? E nós vamos ver que Jesus olhava ao seu redor para ver quem o havia tocado. Aqui nós vamos ver que Jesus, a palavra vai nos dizer que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia quem o havia tocado. E nós vamos ver que Jesus não fez isso para constranger aquela mulher. Jesus fez isso para apresentar aquela mulher. Porque a identidade daquela mulher, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, a mulher enferma. Mas Jesus, ele não olha para nós como a sociedade olha, como as pessoas olham. Jesus, então, ele desejava apresentar aquela mulher, porque ela não queria ser percebida, ela não queria chamar atenção. E nós vamos ver que no versículo 33, aquela mulher, ela estava atemorizada e tremendo. Ela estava consciente do que nela se operara, do que o Senhor tinha realizado sobre a vida dela. E nós vamos ver que essa mulher, ela vai se apresentar diante de Jesus. Ela vai chegar e ela vai se prostrar diante de Jesus, mesmo com medo e temendo. A palavra vai nos dizer que ela estava atemorizada e tremendo. Imagina as emoções dessa mulher como estavam. Estava um turbilhão de emoções. Mas nós vamos ver que ela chega e ela se prostra diante de Jesus. Ela chega e ela adora Jesus num ato de prostrar-se até Jesus. E ela vai declarar toda a verdade. E é somente quando nós declaramos toda a verdade a Jesus, sem meia verdade. Não existe meia verdade. Meia verdade é mentira encoberta. E nós vamos ver que ela vai declarar toda a verdade. Não foi meia verdade. E aqui nós vamos ver que quando ela declara a verdade, Jesus confirma o milagre e ainda ordena bênçãos maiores sobre a vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha estado ali por 12 anos naquele sofrimento, por 12 anos com fraqueza, por 12 anos com tontura, por 12 anos debilitada. Mas nós sabemos que o propósito de Jesus, ele vai além do que nós imaginamos. E nós vamos ver que essa mulher, ela foi uma mulher de esperança, porque ela foi em vários médicos, não obteve resultado, antes indo a pior, mas nós vamos ver que isso tudo não paralisou ela. Ela ouviu falar de Jesus, ali estava a esperança dela agindo. Ela não só tinha esperança, mas ela agiu pela esperança que ela tinha. E nós vamos ver que Jesus chama ela de filha. Aqui eu vejo Jesus restaurando a identidade dessa mulher, porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos ser conformados com este mundo.
mas transformais pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É na nossa mente que nós somos renovados todos os dias através da palavra. Não é na força do nosso braço. É no poder da palavra. E nós vamos ver que Jesus vai declarar aqui a cura por completo dessa mulher. Essa mulher, ela era limitada devido à sua saúde no corpo físico. Mas a sua mente, o seu espírito, ela era renovado. Porque ela podia ficar em casa reclamando, chorando. Mas não, ela tomou um posicionamento de fé. E a fé dela teve frutos, teve resultado. E nós vamos ver que Jesus vai falar no 34 dizendo: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Ela obteve ali, Jesus restaurando a identidade dela. A identidade para a sociedade, ela era conhecida como a ferida dela, porque nem a palavra relata que o nome dessa mulher. Algumas traduções, o título vai estar lá. Essa daqui que é Almeida, revista atualizada e corrigida, ela está a cura de uma mulher enferma. Mas tem algumas traduções que vai dizer a mulher hemorrágica. Outra vai dizer a mulher do fluxo de sangue. Não fala o nome dela. Ela é tratada pela sua ferida. Essa mulher foi rejeitada. Essa mulher foi desprezada pela sociedade, pelas pessoas. O lugar dela diante da sociedade não era lá na multidão. Ela não poderia estar lá. Mas ela rompeu os obstáculos que a sociedade impôs sobre ela. Com que as leis foram impostas sobre ela. Ela rompeu pelo poder da fé, pelo poder da esperança. E nós vamos ver que Jesus vai dizer, filha, aqui eu vejo um ato de amor e misericórdia de Jesus. A sociedade pode conhecer você como doente, como uma mulher hemorrágica, mas eu conheço você como filha. E nós vamos ver que Jesus vai dizer, filha, a tua fé te salvou. Filha é uma expressão de amor, é uma expressão de carinho, é uma expressão de cuidado. E nós vamos ver que Jesus vai dizer, filha, a tua fé te salvou. Aqui Jesus vai dizer também, vá em paz. O Senhor estava dizendo, sê livre. Fica livre do teu mal. Aqui o Senhor está dizendo, eu não só estou restaurando o teu corpo físico, mas eu estou restaurando as tuas emoções, minha filha. Somente Jesus tem o poder de restaurar as emoções por completo. Somente Jesus. Aqui Jesus, ele trata ela de uma forma extraordinária. Jesus não fez aquilo chamando ela que queria que ela se apresentasse para constranger. Foi somente para dizer, eu vejo você como filha, não como a sociedade impôs esse rótulo sobre você. E Jesus vê você não como as pessoas veem. Jesus conhece o teu interior. Ele conhece os teus traumas, as tuas feridas, aquilo que impede você de você, às vezes, ser quem de fato você é. Nada impediu essa mulher. Nada paralisou e nada deteve dela receber. Mas ela precisou tomar um posicionamento, ela saiu de casa. Da onde você precisa sair para você receber o teu milagre? Precisa sair do comodismo? Precisa ir para mais profundo da presença de Deus? Eu sinto que nesses últimos tempos, o Senhor nos chama, Ele nos convoca para um lugar mais íntimo na presença dEle, para renunciarmos, para nos
disponibilizar para a vontade dele, para o propósito dele. Essa mulher, ela teve uma vida de 12 anos de sofrimento, mas a partir do encontro que ela teve com Jesus, a filha de Jairo estava morrendo, mas Jairo, ele obteve calma e paciência para esperar aquela mulher ser curada pelo mestre. E nós vamos ver que Jesus, ele está disposto a fazer além do que nós pedimos ou pensamos, mas nós precisamos de uma renovação diária. É pelo poder da palavra. Não existe outra forma de nos renovar. É pelo poder da palavra que nós renovamos o nosso espírito e a nossa alma. O nosso corpo físico nós renovamos descansando, mas a nossa alma e o nosso espírito diferente. É alimentando. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te bendizemos, amigo Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça que nos constrange. O Senhor nunca irá nos dar aquilo que pedimos, mas o Senhor nos dará além do que pedimos. Essa mulher desejava cura, mas ela foi livre para casa. Ela foi em paz. Ela foi salva pela sua fé. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós encontramos abrigo, em Ti nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos esperança. O homem pode falhar, mas o Senhor não falha. A lei humana pode falhar, mas o Senhor não falha. Entra, Senhor, com providência nas causas do impossível na vida das Tuas filhas, dos Teus filhos, na vida daqueles que estão dispostos a mergulhar no profundo da Tua presença. Derrama, Pai, um alinhamento espiritual sobre essa nação brasileira, Pai. Derrama, Senhor, um alinhamento, um arrependimento genuíno sobre os corações, Pai, para que o avivamento possa descer, Pai. Derrama justiça sobre a nossa nação, Pai. Justiça, Pai, traz as obras do oculto, do escondido para a luz, porque essa mulher declarou toda a verdade. Sim, Pai, essa mulher não escondeu nada, mas ela foi clara, ela foi transparente diante da Tua presença. Oh, Espírito de Deus, eu Te louvo, Jesus, porque eu posso sentir a Tua presença neste lugar. Tu és bem-vindo em cada casa, em cada lar, Pai, para fazer o que lhe apraz, o que lhe é, Pai, o Teu desejo, a Tua vontade, Pai. Abre, Senhor, portas aonde não tem, prospera, transforma, cura, liberta, transforma profundamente, Pai, cada vida, cada coração e cada pensamento. Sim, Espírito Santo, Tu tens a liberdade, Tu tens a liberdade. Tu tens a liberdade, labragassuri ondarabagaxê. Ai, ondarabagassou, managassúria. A minha alma Te louva, Espírito Santo. A minha alma Te louva, Espírito Santo. Meu coração se regozija diante da Tua presença. Toca no profundo, trazendo cura para a alma, nas emoções, trazendo cura no corpo físico. Visita os hospitais, visita o leito nas enfermarias. E eu creio, Pai, no Teu milagre, no Teu poder e no Teu impossível se tornando possível sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação brasileira. Que todo o ocultismo possa ser revelado e trazido para a luz. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pensamento para o dia. A esperança em Deus não falha. A esperança em homem pode falhar, mas a esperança em Deus não falha e não frustra. Deus te abençoe.